Bom dia, senhores e senhoras e senhoritinhos. Hoje eu não vou postar vídeo das minhas coisas, nem da fábrica, nem dos leitões, nem dos patos, nem dos cavalos, nem dos bezerros, nem de tudo que eu tenho. Hoje eu vou falar sobre reflexão, sobre história, na verdade. História significa passado, minha gente. Quando eu falo que história significa passado, não é o que hoje que os comentaristas, os narradores estão fazendo com vocês, com nós no caso. Porque hoje eles estão narrando um jogo, aí, por exemplo, o Hulk vai e erra um pênalti, né? Na Libertadores, que ia fazer com que o Galo passasse para semifinal. Aí eles falam que é um pênalti histórico. Não é um pênalti histórico. Pênalti histórico é um pênalti que foi convertido ou foi errado há 50 anos atrás. É assim que eu aprendi que é história. Então hoje, infelizmente, o cara narra um gol hoje, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo faz um gol e consegue 3 pontos para avançar na tabela do brasileiro. Aí o narrador grita, gol do Flamengo, gol histórico. Como que é histórico, sendo que foi no ato, foi no dia? História significa passado, significa 15 anos atrás, que é pouco, 20 anos atrás, que também é pouco, 30, 40 anos. Vou falar com os narradores o que é história. História é Pelé, é Garrincha, entende? São esses jogadores que fizeram história há 50 anos atrás. Não tenho precisão, mas é isso que é história. Então eu vou estar falando sobre isso. Né? Não quero atingir ninguém, não quero chatear, mas precisamos repensar no que a gente fala, principalmente na televisão, que todos assistem. Então estão tirando a emoção dos brasileiros, está tirando o que a gente tem dentro do coração desde pequeno, quando a gente nasce, que é o futebol. Estão desviando as coisas, estão ensinando errado. Por exemplo, o Brasil foi campeão, se eu não me engano, 5 vezes na Copa do Mundo. Por que o Brasil foi campeão? Porque o Brasil ainda né? Porque nenhum deles ultrapassou as vitórias que o Brasil teve na Copa do Mundo, que são 5. Só que há muito tempo o Brasil deixou de ganhar a Copa do Mundo. Eu sei por que o Brasil deixou de ganhar a Copa do Mundo. É porque os talentos brasileiros, já está escrito, minha gente, brasileiro, é nosso o talento do futebol. Como não vou falar sobre todos, mas vou falar sobre aqueles que eu sei, né? Que é um dos que eu já vi jogar. Ronaldinho Gaúcho. Primeiramente vou começar com os mais antigos que eu sei, que é o Romário, Bebeto, Edmundo, Marcelinho Carioca, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Bola, que eu costumo dizer sim, porque são dois, Ronaldinho Bola e Ronaldinho Gaúcho. O que acontece? Esses caras, como eu estava dizendo, esses caras sempre teve o dom. Na verdade, não é só esses caras. Ainda tem. Hoje eles falam que está escasso, mas não está escasso, porque nós brasileiros nós temos a genética do futebol. Nós temos, como diria alguns narradores que antigamente narravam jogo de verdade, tem alegria nas pernas. Era assim que o Galvão falava sobre o Bernard. Porque os caras pegavam a bola e dribravam 1, 2, 3, 4. Talvez nem fazia o gol, mas dava para um atacante como Ronaldinho, né, fazer o gol. Ou dava para um atacante, qualquer um outro atacante fazer o gol. Um Fred, por exemplo, que é um atacante nato, camisa 9. Então, o que acontece? Hoje, todos os times, hoje não, desde antes, os times... Por que a Alemanha quer jogar do Brasil? Por que a Inglaterra quer jogador do Brasil? Por que a Espanha quer jogador do Brasil? Estados Unidos e outros, o mundo inteiro. Então por que eles querem? Porque o dom de jogar futebol é dos brasileiros. Só que estão tirando isso. Quando estão tirando isso? Quando pega um menino que dribla 2, 3 e fala para ele assim, não, você tem que dar só um toque na bola. É por isso que a gente não ganha mais Copa do Mundo. Porque hoje os caras entram lá igual um robô, entende? Tem que dar um toque na bola só. Lembre-se do Romário, do Bebeto, os caras pegavam de brava 1, 2, 3, 4, talvez eles não faziam o gol, mas 2, 3 ou 4 estariam fora da jogada, então restariam 2, 3, 4 livres para fazer o gol. Então hoje não. O que eles fazem? Vendem os jogadores brasileiros para fora, então eles vão com o dom lá para fora. O que eles pegam lá fora? Eles robotizam os jogadores,
Aí eles trazem para a seleção brasileira. Moral da história, vou repetir para vocês. Era o Brasil que ganhava a Copa, porque os caras estavam aqui, jogavam aqui. Talvez ia para fora, mas com o dom que eles tinham, lá fora eles chegavam lá, os caras falavam com eles, faz o que você quiser no campo. Hoje não. Hoje vem o técnico, né? Porque o técnico hoje é maior que o jogador. Hoje o técnico é o técnico, né? E não é isso, gente, ó. Técnico técnico, assistente, massagista, narradores, presidente, tudo isso é menor que o jogador, porque o jogador é que proporciona tudo. Se não for o jogador, não tem o futebol. Então, existe hierarquia, vocês estão invertendo as coisas. Eu entendo, por exemplo, vou falar de um jogador que é o grande do Brasil, que é o Neymar. Por que o Neymar está triste? O Neymar está chateado? É porque, acho que não por causa do futebol dele que caiu não, porque o Neymar tem o dom. Ele é um exemplo de jogador em relação a futebol, a jogar, a driblar. Só que estão tirando isso dele, porque o Neymar não joga igual ele jogava no Santos. Tudo bem que hoje ele está com uma idade mais avançada, não significa que ele está velho. Hoje ele é mais experiente. Mas o Neymar driblava, assim como eu estava dizendo. 1, 2, 3, 4. Hoje ele entra lá, ele dribla 2, o narrador já fala, Neymar tá driblando demais. Neymar deu debaixo da perna, não precisa disso. Como não precisa disso? Nós brasileiros, nós sabemos muito bem a cartola do futebol. É debaixo da perna, rolinho, chapéuzinho, alguns falam que é boné. Driblar mesmo, 1, 2, 3, fazer coisas bonitas. Hoje não existe no futebol brasileiro um cara que bate falta, igual Marcelinho Carioca batia, Alex batia, você entendeu? Vários outros batiam. Então, infelizmente, o futebol virou literalmente robô. Hoje você pega um PlayStation e joga, é a mesma coisa dos caras jogando futebol. É claro que é uma cópia, mas os jogadores são bonequinhos e é robô. Hoje você assiste um jogo da seleção brasileira, o que eu pelo menos, né, associo. É como se eu estivesse jogando no PlayStation e a seleção brasileira jogando, ou seja, é um robozinho. Colocou isso na nossa cabeça. Então tá na hora de vocês, narradores, deixar o Neymar de lado, deixa o cara jogar com alegria. Porque quando eu tinha meus 7 anos, eu vi o Brasil ganhar uma Copa. Eu chorei, eu nem entendia direito o que era uma Copa do Mundo. Mas eu sabia o que era futebol e sabia a cor da camisa, que era amarelo. E via a bola. Aquilo ali, depois daquele dia que eu vi o Brasil ganhando, tudo que eu tinha na cabeça é eu vou jogar futebol. E eu joguei. Quando eu joguei futebol, não é profissional, é amador, aqui na roça a gente diria assim, arranca-toco, porque é uma forma engraçada de dizer. Quando eu jogava bola, eu tinha uma expressão que meus colegas que jogavam comigo sabem disso. Eu falava que quando você entra em campo, você tem que arrancar grama com o dente. Eu não estou dizendo que eu era um animal, que eu era uma vaca, ou um boi, ou um cavalo. Eu quis dizer que é o seguinte, se precisar de você cair na grama e vamos, por exemplo, se arrastar para chutar a bola, era isso que você tinha que fazer. Então, hoje, os caras estão entrando em campo sem prazer de jogar futebol. Só que eu queria que todos vocês que estiverem me vendo, se for poucas pessoas, se for muitas pessoas, tomara que sejam muitas, porque eu acho que tem muitos que têm o mesmo sentimento que é o que eu converso com todos, apesar de conversar com poucas pessoas, mas com quem eu converso, o futebol está sem graça. A Copa do Mundo está sem graça. Então, tá ficando meio chato. E vocês, os senhores comentaristas, que eu comecei a falar de vocês e não acabei. Se vocês levam o pão para casa, o leite para a criança, um dinheiro para a patroa ir no salão, fazer o cabelo, a unha, graças aos jogadores de futebol, graças às emissoras que vocês trabalham. Então, quando vocês estiverem narrando um jogo, narre o jogo. Mas não narre o jogo, fala o nome do jogador, porque hoje os caras estão jogando bola e vocês estão batendo papo. Batendo papo meio que nada a ver, às vezes meio que nada a ver no futebol. Aí acontece um gol, o cara grita, gol! Não é isso, não é para isso que vocês estão lá. É para vocês narrarem o jogo. Então, e vocês que ficam reunidos em bancas, né, 3, 4, 5 para meter o pau no jogador, antes de vocês meter o pau, lembre-se que para vocês estarem aí falando do jogador, é eles que te colocaram aí, senão você nem emprego tinha. Então, eu peço para vocês respeitarem os caras, porque eles são astros,
sabe? São um exemplo. Eu vejo, por exemplo, um jogo do Real Madrid e um jogo do Santos. O jogo do Real Madrid, o narrador brasileiro fala do monte de jogador que não criticam 10%. Toda vez que um time brasileiro entra em campo para jogar com um time de fora ou para jogar entre eles, a primeira coisa que eles falam é falar mal do treinador, falar mal do lateral, falar mal do atacante, falar mal do goleiro, falar mal da zaga. Não entendo essa cultura. Não seria bom vocês falarem bem? Não seria melhor? Porque, por exemplo, numa bancada, às vezes, tem 4 ou 5 falando mal. Você não acha melhor que seria melhor você ganhar dinheiro falando bem? Jogando o cara pra cima? Para que ele entre em campo e jogue o futebol alegre? E os treinadores, em vez de robotizar os jogadores, aceitem as posições que eles joguem e fala com o cara. Né? Óbvio que tem instruções, você precisa cumprir algumas funções mesmo, mas não tire o futebol, não tire a essência do jogador. Esse é só um discurso que eu estou fazendo, que é o meu sentimento como torcedor brasileiro, que eu ainda tenho esperança que o Brasil vai ganhar. Só que as maritacas estão aqui no forro e está fazendo uma bagunça, não está deixando eu raciocinar. Um abraço a todos.